Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós começamos na aula anterior a resolver uma questão da FUVEST. Nessa aula, nós vamos definir o calor específico da substância S e também o calor latente de fusão. Para calcular tanto o calor específico quanto o calor latente de fusão, nós temos que considerar o princípio geral da troca de calor, que nos diz que a quantidade total de calor fornecida pelo ferro é igual à quantidade de calor recebida pela substância S durante todo o processo. Isso porque o calorímetro tem capacidade térmica desprezível, ou seja, não há troca de calor entre o interior do calorímetro e o meio externo. Como o ferro cede calor, nós colocamos o sinal de menos para indicar essa perda de calor, ok? Daí, o que nós temos que considerar é, até o ponto em que foi atingido o equilíbrio para as duas substâncias, para o ferro e para a substância desconhecida, houve ou não mudança de estado físico. Para o ferro, nós vemos o tempo todo o ferro sendo resfriado. Se o bloco de ferro inicialmente já é sólido e ainda se resfria, ele permanece sólido durante todo o processo. Então, para o ferro, o calor perdido será sempre o calor sensível, que provoca somente alteração da temperatura. Considerando então a substância desconhecida na fase sólida, a quantidade de calor recebida também será igual ao calor sensível, uma vez que inicialmente ela está sólida e nós ainda não estamos considerando a mudança de fase. Para a substância S, eu vou chamar a variação de temperatura de ΔT, só para ficar diferente da variação de temperatura do ferro. Nós não conhecemos a massa de ferro e o calor específico do ferro, o exercício informou e é igual a 0,1. Nós vamos considerar este ponto, o ponto em que toda a substância S atingiu 60 graus, mas ainda não houve início da fusão. Por que eu estou escolhendo esse ponto? Porque aqui é fácil identificar a temperatura inicial do ferro, que é de 200 graus. Ou seja, a variação da temperatura do ferro é igual a 60 graus, que é a temperatura final no equilíbrio, menos 200 graus, que é a temperatura inicial. Nós também não conhecemos a massa e nem o calor específico da substância S, mas conhecemos a variação da temperatura. Ela passa de 20 graus para 60 graus no equilíbrio. Resolvendo, o primeiro termo fica igual a 14 vezes a massa do ferro e o segundo termo fica igual a 40 vezes a massa vezes o calor específico da substância S. Como que nos interessa é calcular o calor específico, eu vou passar o 40 ms para o outro lado. Fica 14 mF sobre 40 ms. De fato, nós não conhecemos a massa dos dois sólidos, mas o exercício informou que a razão entre a massa de ferro e a massa da substância desconhecida era igual a 0,8. Então, nós vamos substituir. O calor específico será dado por 14 sobre 40 vezes 0,8. Resolvendo essa continha, vocês vão encontrar o valor de 2,8. Lembrando da unidade, que é igual a caloria sobre gramas vezes graus Celsius. Ainda considerando o princípio geral da troca de calor, nós podemos determinar o calor latente de fusão para a substância S. Nós temos que considerar todo o calor recebido pela substância S até a completa fusão da substância. Nós vamos analisar, na verdade, este ponto do gráfico. Até este ponto, todo o calor cedido pelo ferro, que estava inicialmente a 450 graus, foi utilizado inicialmente para aumentar a temperatura da substância S e logo depois para fundir a substância S. Ou seja, o calor recebido pela substância S, quando toda ela fundiu, é igual à soma do calor sensível mais o calor latente de fusão. Para o ferro, nós desconhecemos a massa,
o calor específico é igual a 0,1 e a variação da temperatura é igual a 60 menos 450. Por que 450? Para que houvesse a fusão completa da substância S, o bloco de ferro inicial tinha temperatura de 450 graus. Nós desconhecemos ainda a massa da substância S, mas nós acabamos de calcular o calor específico, que vale 2,8. A variação da temperatura será de 60 menos 20, mais o calor latente, que nós também não conseguimos calcular. Resolvendo essa multiplicação, vocês vão encontrar 39 vezes a massa do ferro. Deste lado da igualdade, resolvendo essa primeira parte, vocês vão encontrar 11,2 vezes a massa da substância S. Isso mais o calor latente. Eu vou reescrever a equação colocando a massa da substância S em evidência. Para o primeiro termo, nós ficamos com 11,2 mais o calor latente de fusão de S para o segundo termo. Eu vou agora passar a massa da substância S para esse lado, 39 vezes a massa de ferro sobre a massa da substância S será igual a 11,2 mais o calor latente de fusão de S. Como nós vimos anteriormente, essa razão vale 0,8. 39 vezes 0,8 é igual a 31,2. O calor latente de fusão da substância S será, então, igual a 31,2 menos 11,2. E isso nos dá 20 calorias por gramas. Bom, pessoal, vocês viram que é um exercício que dá um pouquinho de trabalho e exige bastante atenção de vocês, principalmente para analisar o gráfico. Mas nós estamos aqui para ajudar. Continuem estudando.